ao tema dessa aula, pessoal. É muito interessante, muito importante e a gente precisa entender bem também essa questão. O tema dessa aula é assim, o poder da mente e a mudança das eras. Existia uma época onde a força, não apenas a força de vontade, mas a força física era fundamental na vida das pessoas. Quem tinha as duas coisas, a força de vontade e a força física, conseguia conquistar povos, países, expandir seus domínios. A essa era denominamos Era da Noite. Conhecemos muitos exemplos, né? Desses generais, gente famosa, os heróis do passado, Ulisses, e por aí vai. Muita gente. Que também morreram prematuramente, né? Alexandre, a história está cheia desses exemplos. Gengis Khan. Esse tipo de atitude não era apenas do passado, mas até recentemente, né? Como podemos constatar pelas duas grandes guerras mundiais, que não faz muito tempo, gente, final da década 1910, 1940, não faz muito tempo assim. E os conflitos entre pessoas, países, povos, existem até hoje. E isso mostra o quanto o ser humano pode se apegar às suas ideias, às suas ideologias e querer impor aos demais a sua maneira de ser, maneira de pensar, maneira de agir, as suas crenças, a sua cultura. Não basta ele estar satisfeito em praticar o que ele quer, a sua ideologia. Ele quer que os outros também pratiquem, forçando os outros. É por isso que existem conflitos. O mundo de hoje é um grande exemplo de egoísmo. Mas isso está chegando ao fim. E está muito mais próximo do que podemos imaginar. A era da noite, ou a era da escuridão, está praticamente acabando, pessoal. E o que estamos vivendo agora no mundo inteiro vai deixar isso mais claro para nós. Não existe algo que gere desarmonia onde não surja outra, não apareça outra desarmonia, para que finalmente se encontre a verdadeira harmonia ou equilíbrio. Em contraponto ao fim da Era da Noite, já estamos vivenciando uma outra era, que nós denominamos de Era de Luz, ou a Era do Dia, em contraposição à Era da Noite. Agora vamos explicar um pouquinho mais desse conceito de eras e entender por que muitas vezes nós não conseguimos o que desejamos, mesmo praticando a força da mente e outras coisas mais. Esse ponto é muito importante porque é a chave de muitos insucessos, né? Prática como as que mostramos, força, impor, já não consegue mais ter tantos resultados. E isso está cada vez ficando mais claro. E precisamos urgentemente aprender para a nossa vida como implementarmos ou como modificarmos comportamentos, pensamentos e sentimentos para que as nossas ações possam ter resultados. Por outro lado, se não entender e não praticar essas leis que nós estamos passando para vocês, não conseguirá ser feliz. Pois o tempo realmente, praticamente já mudou. E essa era a era do dia, da luz, ou como alguns chamam
pejorativamente de nova era, basicamente nós já estamos vivendo. E é exatamente o que nós devemos entender e nos adequar. Ou não vamos conseguir determinadas coisas. O que antes se conseguia 10, 20 anos atrás, daquele jeito, empurrando grosseiramente, não sei o quê, já está muito diferente. Hoje já não funciona. Por isso que estamos vendo muitas empresas, empresários, pessoas, gente importante começar a se dar mal, muita coisa vindo à tona. Por quê? Porque aquela forma de antes já não funciona mais. A era da noite é por si só fácil de entender. É só ver a história da humanidade, que é basicamente feita de guerras e conflitos, com poucas eras de paz, entremeando uma época e outra. Noite, era da noite, significa que a gente não enxerga direito, porque à noite você não enxerga longe. Às vezes você enxerga muito pouco, tipo um palmo além do nariz. É verdade. É escuridão, você não consegue enxergar longe, você não consegue perceber as verdades, as coisas. As coisas, as situações, as verdades, elas ficam escondidas, mesmo que parcialmente. E, por conta disso, acabamos não percebendo a verdade de como deveria ser. Por isso que é chamado de Era da Noite. Então é fácil a gente entender dessa forma. Em contraposição, a Era do Dia, que ela já se iniciou e cada vez está mais presente, é exatamente o contrário. Ou seja, enxergamos muito mais além. É difícil esconder as coisas, principalmente as coisas ruins. É só olhar no noticiário todo dia aparecendo problema em tudo que é lugar, gente envolvida, corrupto, pessoas tirando vantagens. Está aparecendo direto, aparecendo direto. É difícil realmente esconder as coisas nessa época, viu? Tudo se torna mais claro, tudo se torna claro, visível. E por fim, o verdadeiro entendimento irá acontecer. E uma prova disso é você mesmo está fazendo esse curso, aprendendo essas coisas, essas verdades, essas leis. A humanidade, ela terá pouco tempo para se adaptar rapidamente ao que vai acontecer. Você que está assistindo aqui tem essa grande vantagem. Nós já estamos explicando para você que precisa mudar. Nós já citamos algumas coisas e vamos citar muito mais. E se a humanidade não mudar, ela como um todo vai ter muita dificuldade, muita tristeza, muito sofrimento. É como diz na Bíblia, vai haver choro e ranger de dentes. É isso mesmo, vai ter mesmo. Até que todo o processo comportamental, cultural e mental seja atingido. Então, nós todos precisamos usar o termo que as pessoas gostam de usar, né? Vibrar nessa energia. Né? O comportamento é diferente. Antigamente dava certo empurrar, né? Avançar empurrando. Isso é característica da era da noite. Da era do dia não é. Não é. É atração. É você atrair. São situações totalmente diferentes. É urgente que possamos aprender tudo isso. E realmente nós temos que nos adequar o quanto antes. Pois a nossa felicidade, as nossas vidas dependerão disso. A chave é essa. É aprender, praticar e entender. E trocar nossos hábitos. Urgentemente precisamos fazer isso. Ok?